O passado pode esconder respostas para perguntas das quais sempre fazemos. Esse talvez seja o mais claro objetivo da arqueologia: explicar como, o que e quem faz parte da nossa história como ser humano, e às vezes descobertas incríveis acontecem. Eu sou o Sector, seja bem-vindo ao Grande Curioso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, porque hoje eu te mostro desde a Stonehenge espanhola até o dinossauro encontrado por um minerador. Eu te apresento 15 incríveis descobertas recentes. Stonehenge espanhola. Muita gente tentou desvendar os mistérios que ainda circulam a Stonehenge, na Inglaterra. E ao que tudo indica, estamos mais perto de entender esse monumento, ou ao menos é o que parece. A Stonehenge, a estrutura, fica localizada no Reino Unido, chega a ter 5 metros de altura e pesar quase 50 toneladas. Além das teorias sobre a origem dessas estruturas, a procedência dos construtores dos monumentos foram descobertas. Os pesquisadores também encontraram evidências de que as pedras pesadas foram movidas graças ao uso de gordura de porco, e uma parte da estrutura desaparecida em 1958 foi encontrada e voltou ao seu lugar de origem. Não muito dali, na Espanha, um monumento parecido reapareceu quando o nível da água perto da cidade de Paraleda de la Mata abaixou. A Stonehenge espanhola, batizada de Dolmen de Guadalperol, estava submersa há mais de 60 anos. No fundo do mar. Centenas de navios foram encontrados no mar Mediterrâneo. Dentre eles está o barco de James Cook, um explorador britânico que comandou o primeiro desembarque europeu na Austrália. Enquanto isso, no Rio Nilo, mergulhadores esbarraram com um navio de quase 2,5 mil anos que prova uma das teorias de Heródoto, historiador da antiguidade grega. Além das várias embarcações, uma Atlântica britânica de 8 mil anos foi encontrada no Oceano Atlântico, tal como 2 cidades egípcias submersas que estavam no fundo do mar Mediterrâneo. Vikings. Por parte dos estudiosos do povo vikings, descobrimos que combate também era coisa de mulher. Os especialistas confirmaram que os restos mortais em uma cova eram de fato uma mulher e recriaram o rosto de uma outra lutadora da época. Mas os cavalos preferidos pelos combatentes nórdicos eram machos. Segundo uma pesquisa realizada e divulgada no início do ano passado, e por falar nesses belos animais, o esqueleto de um deles foi encontrado junto com os restos mortais de um cachorro e de um homem, perto de Uppsala, na Suécia, o que prova que os cães já eram bons amigos do homem há muito tempo. Homo sapiens e a família. Arqueólogos fizeram uma importante descoberta sobre a nossa espécie, e com um grande potencial de causar confusão até na cabeça de quem estuda o assunto. Para começar, a descoberta de um crânio de 3,8 milhões de anos na Etiópia prometeu mudar a história da evolução como a conhecemos hoje. Além disso, a análise de alguns dos dentes sugere que o homem encontrado e os neandertais se separaram muito antes do imaginado. Outro primo que terá muito a explicar será o hominídeo de Denisova, que foi encontrado em uma caverna na Sibéria e nas montanhas do Tibete. Os especialistas ainda recriaram o rosto de um deles graças a um maxilar da espécie, ou seja, eles descobriram um potencial novo tipo de evolução humana. Uma aranha rara. Uma espécie de aranha rara e ameaçada foi encontrada no Texas. A aranha em extinção parou as obras que estavam acontecendo no local e que resultaram em uma nova rodovia orçamentada em 15 milhões de dólares. A Mão da Glória. Uma mão misteriosa foi descoberta em Yorkshire, na Inglaterra, chamada de a Mão da Glória. Ela foi declarada como a mão de um homem que morreu enforcado. Essa mão é citada em um dos livros da saga Harry Potter, de J.K. Rowling. O primeiro uso da palavra fuck. O primeiro registro conhecido da palavra fuck é de 1311. Em setembro de 2015, o Dr. Paul Butt, pesquisador de estudos medievais da Universidade de Kehl, fez uma descoberta bastante incomum enquanto estava pesquisando um caso judicial de 1310. Ele descobriu um sobrenome atribuído a um homem chamado Roger Fuck by the Neville.
presa de 60 mil anos. Em Seattle, uma presa de um animal de 60 mil anos foi descoberta. Para os pesquisadores, trata-se de uma presa de mamute fossilizada. Os paleontólogos acreditam que ela pertencia a um Mammutus columbi de 2,6 metros. Esqueletos de monjas. Restos humanos de monjas foram encontrados em Oxfordshire, na Inglaterra. Os corpos poderiam pertencer às freiras acusadas de serem imorais. Segundo a equipe de arqueólogos de John Moore Heritage, foram descobertos 92 esqueletos, 30 de mulheres, e os esqueletos femininos haviam sido enterrados com a cabeça para baixo, o que significa que eram de pecadoras. Um feto. Uma descoberta curiosa foi feita há pouco tempo. Os pesquisadores encontraram um feto sob o corpo de um bispo mumificado. De acordo com os médicos do hospital da Universidade de Lund, o feto minúsculo estava em um caixão do bispo Peder Windstrup, uma figura histórica e significativa para a região da Escandinávia. O feto humano deveria ter entre 5 e 6 meses, mas nada mais foi explicado sobre isso. Antigo campo para jogos de bola. O povo maia tinha o hábito de jogar com bolas, por isso eles construíram diversos estádios. Um deles foi descoberto por uma equipe de construção no topo de uma colina em Yucatán, no México. Restos humanos. Remanescentes humanos de 2.000 anos de idade foram descobertos em uma estrada principal na Flórida. Os restos mortais de uma mulher nativa americana estavam intactos e parecem pertencer à tribo Tequestra. Mansão medieval britânica. A Grã-Bretanha é uma nação mergulhada em história e que aguarda muitos segredos e tesouros perdidos. Um exemplo desses segredos escondidos é a bela mansão medieval de Somerset, na Inglaterra, encontrada por arqueólogos durante uma evacuação de uma antiga fazenda. Os pesquisadores concluíram que a propriedade era uma casa senhorial, construída exclusivamente para os ricos. Pedras em formato de disco. Pedras com formatos estranhos foram encontradas em Volgograd, na Rússia. Elas poderiam simplesmente ser pedras maciças, mas 2 caçadores de OVNIs acreditam que sejam discos voadores de pedra. Fóssil de dinossauro. Um fóssil de nodossauro foi encontrado tão bem preservado que até parece uma estátua. A espécie foi encontrada no Canadá em 2011, mas está no Museu Real de Paleontologia Tyrrell, do Canadá. Outro fato curioso é que o fóssil foi achado pelo minerador Sean Funk enquanto escavava a mina Millennium de Alberta. Ele conta que bateu em algo muito mais duro que a rocha que circundava. O objeto pesa mais de 1 tonelada e foi levado para o Museu de Alberta para ser estudado. Segundo o Science Alert, um site sobre ciência, o nodossauro se assemelha a um filhote de lagarto com leão, coberto com um casco. O dinossauro viveu há cerca de 110 milhões de anos. Ele foi encontrado em particular em média de 5,6 metros e pesava 1.360 quilos. Segundo os especialistas, o fato do animal ter afundado no mar ajudou na preservação, porque logo após emergir, o seu corpo foi coberto por minerais que se infiltraram no fóssil e garantiram a sua aparência mais jovial. E você, conhece alguma outra descoberta recente? Deixa aqui nos comentários. Se você gosta de vídeo de curiosidades e quer ver mais vídeos como esse, é só ajudar o canal avaliando o vídeo e deixando o seu gostei. Não esquece que para receber os vídeos, você precisa se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo ou curiosidade.